Olá, a nossa conversa de hoje tem um novo som ambiente, que é o som da chuva forte que está caindo aqui na cidade. E junto com esse som está recendendo um cheiro de terra molhada que é absolutamente reconfortante. Quando exalado, a gente tem aquela impressão, estou em casa, não é? E sobre os cheiros, eu gostaria de conversar hoje. Se você não presta atenção na sua percepção olfativa, procure ficar mais atento, porque tem muitas indústrias, grandes marcas que estão pensando por você. Certos perfumes são produzidos para que o carro tenha o cheiro que agrade mais um determinado perfil, faixa etária e gênero. Uma famosa marca de roupas francesas já divulgou ao mundo que em períodos de crise, quando as suas roupas não têm venda, o que as salva são os perfumes produzidos e até copiados por outras marcas igualmente famosas. E por trás dessas produções perfumadas, tem um profissional que ganha espaço cada vez mais com frequência e força, que é o perfumista. É ele quem estuda uma série de conhecimentos interdisciplinares e procura transformar, então, ideias, conceitos em perfumes, em fragrâncias que ocupam as nossas cozinhas, as nossas lavanderias, estão presentes em nossos carros, nas nossas roupas, nas marcas que nós escolhemos. E vamos inaugurar a nossa conversa com a resenha do livro Diário de um Perfumista, escrito pelo autor Jean-Claude Ellena. Ele próprio perfumista, bastante famoso, acredito que ele é o mais experiente hoje vivo e trabalhou para diversas marcas famosas como Bulgari, Van Cleef & Arpels e dedicou a maior parte da sua vida a produzir os perfumes da casa Hermès. Aqui nesse livro, meus caros, nós podemos ler sob diversas perspectivas. Se você quer ler sobre a criatividade de um artista, como que ele tem a ideia, ou se você quer aprender a desenvolver o seu olfato, pessoal da gastronomia, pessoal que aprecia bons vinhos, cervejas, chás e cafés, e o próprio pessoal que aprecia o perfume enquanto arte deveria ler esse livro, porque ele também aborda de maneira muito generosa como ele próprio desenvolveu a sua percepção olfativa. Para além de um diário, de ele registrar como é o seu cotidiano, eu gostei muito desse livro porque o Ellena mostrou uma humildade, uma generosidade que poucas vezes a gente vê numa pessoa. Ele compartilha dados biográficos também, como foi a sua escolha para ser um perfumista, e para isso a sua família foi imprescindível, dando apoio, mostrando a felicidade em ver um filho se formando como perfumista, mas também ele fala da sua própria carreira, de que quando ele era jovem, por exemplo, ele se deixou levar pelas regras ditadas pelo mercado. E ele faz algumas denúncias quanto a isso. Que denúncias são essas? Ele conta que é feito uma pesquisa de mercado, analisam as tendências olfativas, o que está sendo mais ou menos vendido, se faz um projeto de fragrância e junto com designers que vão montar qual a cor que o perfume terá, o frasco, a embalagem, as estratégias de venda, eles apresentam para o perfumista o projeto. É como se o perfumista hoje fosse o último a saber. E aí ele recebe algumas encomendas e precisa apresentar essa encomenda que, por sua vez, passará por um teste junto a consumidores que, às cegas, testarão aquela fragrância. Esse teste, então, é a cartada final, é o carimbo final para se decidir se o perfume será ou não comercializado. Ele, além de contar sobre esses detalhes da produção de um perfume, ele faz severas, mas elegantes críticas a essa lógica que pega uma arte e a reduz a um artifício comercial. Ele diz que já caiu nessas tentações, e inclusive eu trouxe aqui um dos perfumes que ele aborda nessa crítica mercadológica. Por exemplo, ele é o autor
o perfumista que assina essa fragrância, First, lançada pela marca Van Cleef Arpels em 1976. Ele diz que não renega essa sua criação, mas que o amor por ela durou apenas o período de criação. Por quê? Ele faz essa crítica a um próprio perfume por ele criado. Porque aqui ela atende meramente a pesquisas de mercado. Tem um somatório de notas olfativas que representam o arquétipo de mulher que se tinha na década de 70. Inclusive, quem for sentir esse perfume verá que ele tem notas semelhantes a uma outra fragrância que de fato foi criativa e inovadora na época. Faz alusão a um perfume da marca Chanel, por exemplo. Então, ele não se sente artista quando lembra de First. Por outro lado, ele fala, e aí é um recado aos jovens, perfumistas, que a maturidade, o tempo, a experiência lhe tem feito preservar e respeitar uma característica própria. E para ser criativo, ele precisa ser livre. Ele precisa estar na solidão de seu escritório, que tem janela para o Mediterrâneo, que o inspira. Precisa ter, então, essa solidão criativa. Ele ouve as considerações do mercado, inclusive ele próprio circula pelas cidades a pé, viaja de metrô, vai ao mercado, ele relata a sua experiência olfativa junto às frutas e verduras da cidade, o estranhamento que as pessoas têm quando o veem cheirando flores e frutos. Então, ele próprio tem esse comprometimento conosco, ele sente os cheiros que estão pela cidade, para poder então traduzir em um perfume aquelas sensações que ele tem. E que eu achei muito bonito então nesse livro é que ele, como um artista, ele quebra uma série de mitos. Ele não nasceu com esse dom, ele não tem um nariz mais apropriado ou mais refinado que nós leigos. Ele fala de um contínuo estudo, de um contínuo treinamento do olfato. Ele torna possível o desenvolvimento de uma percepção olfativa. Então, voltando para o processo criativo, ele ouve o mercado, ele faz as suas próprias pesquisas e com muita disciplina e regularidade, com muita transpiração, ele vai então fazer aquilo que ele chama de um discurso amoroso. Como assim, Damaris? Sim, Jean-Claude Delamare diz que um perfume é literatura. Se os odores são palavras, o perfume é um discurso amoroso entre o perfumista e quem consome, quem compra o perfume. E para isso ele nos convida a pensar, meus caros, as fragrâncias como literatura, como um signo de um tempo, como a marca de um tempo. E irmos para além da lógica comercial e vermos nas fragrâncias como uma arte que expressa a intenção de um artista que está ali traduzindo as suas experiências em um cheiro. A Casa Hermès, por exemplo, convidou o Helena para fazer uma linha de perfumes baseadas em jardins. Então tem uma série de perfumes cujo nome já fala inclusive sobre jardins. E quando ele recebeu a encomenda, ele falou: me passem por escrito como que é um jardim árabe, porque eu sou uma pessoa bastante experiente, vou saber evocar quais são os odores que tem num jardim. E a marca insistiu: não, esse jardim você precisa conhecer pessoalmente. E ele, de maneira muito humilde, conta essa experiência e faz o seguinte relato: sob os cedros, os eucaliptos e as palmeiras que lançavam suas sombras pelas longas aleias, todos os meus sentidos eram solicitados. Eu estava perdido. Meu imaginário subitamente se via tomado de assalto, logo feito prisioneiro pelos lugares comuns, pelas banalidades que eu precisava esquecer para aprender a ver o jogo de sombra e luz, sentir a figueira e o lírio do mar, escutar o canto dos lagos, do jardim e o dos pássaros, tocar a areia e a água. Precisei de 3 dias para encontrar e escolher o propósito desse perfume, para expressar da melhor forma possível a sombra e o frescor desse lugar único. Meus caros, não é possível sentirmos os nossos perfumes da mesma forma depois de um livro como esse.
porque o Jean-Claude Ellena vai se mostrar como um tradutor das experiências, das imagens que ele vive e traduz bela e poeticamente em cheiros. Então convido você a sentir os perfumes a partir das histórias que o perfumista estava querendo provocar em você. Perfume como um meio para fazer vender mais, perfume como um acessório, perfume como um utensílio, perfume como algo supérfluo? Não, perfume também pode ser arte, falar de um tempo, ser um discurso e ser a representação de um povo, de uma cultura, de um lugar. Convido você a ler O Diário de um Perfumista e me contar como que foi a sua experiência. Muito obrigada e até o próximo vídeo.